aqui, um prazer estar aqui com vocês. Esse convite me deixou extremamente orgulhoso, extremamente feliz, e confesso que até um tanto nervoso, professor. Eu tenho falado bastante sobre monitoração eletrônica e para vários públicos, nos cursos de formação, em palestras, em várias oportunidades, em reuniões de trabalho, reuniões das mais diversas, inclusive em Brasília, que tem ido bastante discutir o tema da monitoração eletrônica, mas confesso que falar para alunos de pós-graduação é um grande prazer. Então, deixo aqui desde já o meu reconhecimento, a minha reverência a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Espero poder contribuir e parabenizo também a Unijuí pelo evento. Muito legal perceber a universidade se envolvendo, estendendo o meio acadêmico para os colegas da Polícia Penal, da SUSEP. Desde 2014, exercendo atividade, sempre enxerguei na SUSEP, agora a Polícia Penal, um manancial de informação maravilhoso para ser trabalhado. Então, essa aproximação com a academia tende a reverter em grandes frutos para todos nós, né? Vejo aqui também vários colegas conhecidos, eu não vou citar nominalmente todos, para não ser injusto, mas aqueles que já estão comigo na Polícia Penal, deixo aqui uma saudação especial, meus parabéns pelo Dia do Servidor. Estamos aqui quebrando o estigma do servidor público, né? Aquele servidor público que trabalha das 11 às 15, isso não é verdade, na Polícia Penal é exatamente o oposto, nós estamos aqui trabalhando, inclusive, sábados e domingos. O senhor colocou na questão de trabalhar final de semana, muitas vezes nós trabalhamos, inclusive sábados e domingos, já trabalhando de madrugada. Quem é plantonista sabe como é isso, né? Natal, Ano Novo, e quem está em função de gestão também sempre envolvido. Então, estendo todo o meu carinho a esses colegas que estão aqui, sempre um prazer revê-los. E uma saudação especial também ao sentido mais amplo da coisa, né? Um agradecimento, na verdade, de poder falar e debater um pouquinho sobre a monitoração eletrônica, que é algo tão interessante, tão intrigante e, ao mesmo tempo, carece ainda de estudos mais aprofundados, né? Quem pesquisa sobre monitoração eletrônica não encontra ainda uma farta bibliografia, mas essas iniciativas, como esse material que foi elaborado, Dr. Marco, pelo seu grupo de pesquisa, pelo seu projeto, só vem engrandecer. Ainda que a gente não concorde em 100% com tudo que foi colocado, os nossos pontos de convergência são muito maiores, né? Eu vejo aqui, na verdade, uma grande possibilidade de crescimento, de aprendizado, né? Vamos ver se a gente consegue explorar alguns desses pontos ao longo dessa explanação. Também não quero monopolizar todo o tempo de fala, né? E como vou estar compartilhando a minha tela, eu peço a gentileza, doutor Michael, que o senhor me referencie quando houver questões, né? Se alguém fizer qualquer questionamento, eu provavelmente não vou enxergar aqui, mas vou respondendo na medida dos que os questionamentos forem chegando. Paralelamente a isso, eu gostaria de esclarecer que o nosso objetivo hoje não é entrar muito na minúcia da monitoração eletrônica. Nós não queremos aqui dar uma aula de monitoração eletrônica para não entrar demais em aspectos técnicos que para este momento aqui não são interessantes. Vou tentar passar por um panorama histórico, um panorama geral da monitoração eletrônica e debater aí pontos que são mais interessantes. O colega fez uma saudação aqui, não consegui pegar o nome, mas que legal, prazer te rever, colega. Tá bom? Vou tentar colocar o material na tela. Eu, como chefe da divisão de monitoramento eletrônico, não poderia ter problemas de conectividade, então espero que eu consiga fazer isso aqui facilmente. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo projetar minha tela inteira. Um pouquinho. Assim, tá. Estamos visualizando a tua tela, Gustavo. Legal. Eles agora maximiza. Então, tu pode clicar ali em ocultar e aí a gente vai ver com mais clareza. Tem uma barrinha branca. Isso, perfeito. Perfeito. Estou enxergando bem aí? Estamos vendo muito bem. Tá bom. Vamos lá, então. Primeiro, uma questão numérica em relação à monitoração eletrônica, né? As pessoas, às vezes, costumam se assustar com o volume de pessoas monitoradas no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, neste momento, 7.061 pessoas monitoradas eletronicamente,
em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 10 regiões penitenciárias no estado, e essas pessoas estão distribuídas ao longo do território do Rio Grande do Sul, numa rede capilarizada de atendimento para monitoração eletrônica, que depois eu volto e vou explicar como isso funciona na prática. Este volume de pessoas monitoradas corresponde hoje a 16,42% da população carcerária do estado. Nós só não estamos monitorando, neste momento, 10 mil pessoas, porque nós estamos enfrentando ainda, com a empresa contratada pelo estado, um problema com o abastecimento de peças necessárias à monitoração eletrônica. O impacto da pandemia na cadeia produtiva mundial de insumos gerou dificuldade na produção e entrega de material, e por isso que nós estamos com este número, que ainda assim é muito alto, mas bem aquém do que nós estimávamos estar neste momento. Nós estaríamos agora, no mês de novembro de 2022, discutindo ampliação para 12.500 pessoas monitoradas ao final de 2023. Este é o volume de demanda para monitoração eletrônica do estado do Rio Grande do Sul, que só mostra que a monitoração, de fato, é uma alternativa indispensável, vital à política pública de segurança pública e no sistema prisional gaúcho. Um breve histórico da monitoração eletrônica para contextualizar todos os colegas na cronologia de como começou. A monitoração eletrônica, ela é relativamente recente a nível de Brasil. No Rio Grande do Sul, a primeira contratação ocorreu em 2012, foi a primeira empresa contratada pelo Estado para fornecimento da tecnologia original, e ele era composta de um case rígido e uma cinta flexível, com uma fibra ótica interna, que depois a gente vai poder examinar imagens e apresentar para vocês com um pouco mais de detalhes. Em março de 2013, então, iniciam-se as atividades da Divisão de Monitoramento Eletrônico e a operação de alguns institutos penais de monitoramento eletrônico pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os institutos penais foram se estruturando com o passar dos anos e hoje todas as regiões estão atendidas. Também em maio de 2013 foi feito podemos dizer que houve um marco com a celebração do convênio entre o Poder Executivo e a então Secretaria de Segurança Pública para autorização legal de monitoração eletrônica no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. De 2013 a 2019, os institutos penais de monitoramento eletrônico se desenvolveram, se espalharam pelo estado, e nós fomos desenvolvendo ponto a ponto a monitoração eletrônica, aprendendo, estimulando a monitoração e também absorvendo todas as demandas que foram ocorrendo ao longo do tempo. Para os colegas que estão na pós-graduação, depois a gente vai poder também abordar com um pouquinho mais de minúcia, mas evidentemente que toda monitoração eletrônica, ou melhor, todo o apenado que ingressa no programa de monitoração eletrônica ingressa por determinação judicial. Não existe a possibilidade de se colocar administrativamente alguém na monitoração eletrônica. Portanto, ao longo desses anos, foram sendo proferidas sucessivas decisões judiciais de ingresso na monitoração eletrônica. Para você ter uma ideia, entre 2019 e 2022, a SUSEP já monitorou 27 mil pessoas diferentes. Entre entradas e saídas, passaram 27 mil pessoas pela monitoração eletrônica. Então, o programa de monitoramento da SUSEP, agora da Polícia Penal, é um programa de grande vulto, um programa enorme, totalmente capilarizado no Estado, e ao mesmo tempo que nós conseguimos estender uma rede de atendimento bem completa, nós sofremos, por outro lado, com algumas dificuldades operacionais. A gente pode explicar aqui também com um pouquinho mais de detalhes oportunamente. Mas o grande salto de qualidade da monitoração eletrônica no Rio Grande do Sul, e apenas no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil ainda impera a tecnologia de baixa qualidade, foi quando o Estado do Rio Grande do Sul acertadamente optou, em fevereiro de 2019, por contratar uma tecnologia de ponta, que é o hardware utilizado hoje para monitorar pessoas no Rio Grande do Sul, e apenas no Brasil, apenas no Rio Grande do Sul, que é um dispositivo integralmente rígido, com um carregador portátil, que nós vamos poder observar depois aqui algumas imagens. Enquanto que de 2013 a 2019, o Estado não conseguia superar a barreira de 2.300 pessoas monitoradas, a partir da contratação da nova tecnologia, o Estado conseguiu sair de 2.300 para 7.100 pessoas monitoradas. Esse crescimento quase que verticalizado da monitoração eletrônica chamou a atenção do Departamento Penitenciário Federal, e a partir daí nós temos mantido uma relação bem estreita com Brasília, digamos assim, para compartilhar as boas práticas que a monitoração do Rio Grande do Sul tem a oferecer.
Um breve resumo da situação contratual, apenas para deixar claro que nós interpretamos a monitoração eletrônica como uma ferramenta de segurança pública, né? A gente, dentro da Polícia Penal, trabalha sob a lógica de que a monitoração eletrônica ela pode ser muito mais do que apenas considerada em si mesma. Ou seja, nós fazemos um trabalho, pelo menos pretendemos fazer um trabalho muito mais completo do que apenas monitorar pessoas, de saber onde as pessoas estão. Nós estamos trabalhando sob a ótica da segurança pública com monitoração eletrônica, que, do ponto de vista operacional, implica desafios enormes, mas resultados muito mais concretos. Então, a gente vai poder também ter oportunidade de passar por eles meticulosamente. Então, a nossa instituição, ela, por exemplo, ela não adquire dispositivos, ela apenas os lotes. Nós temos possibilidade de chegar a 12.500 monitorados ativos. O custo máximo anual deste programa é de R$41.500.000, ou seja, esse é um investimento máximo anual. Veja-se quanto o Estado do Rio Grande do Sul investe em monitoração eletrônica. Talvez um dos maiores contratos que a Polícia Penal tem ativos. Temos um custo previsto para 2022 de R$32 milhões, né? E, consequentemente, vamos conseguir executar. E uma série de outras informações que são interessantes aqui. A SUSEP pode dispor de 5% ao mês de dispositivos. Não houve até o presente momento pagamento por indenização de dispositivos extraviados, que são em grande número, tendo em vista o perfil do monitorado gaúcho, que é um monitorado extremamente belicoso. O valor da alocação mensal dos dispositivos está beirando R$400, e o custo total com a monitoração eletrônica aí considerado. O custo da locação do dispositivo por 30 dias e todo o custo agregado com servidores, viaturas, estrutura, telefonia, informática e tudo mais que é inerente à monitoração eletrônica está totalizando R$695. Então, este é o custo da monitoração eletrônica por monitorado, como está no quadro ao lado. Um detalhe é que, enquanto que a criação de uma vaga no regime fechado ou semiaberto gira em torno de R$40 mil, né, os colegas que quiserem ter me atualizar o valor, seria interessante, a criação da vaga neste valor. Na monitoração eletrônica, a criação da vaga é custo zero, né? Então, a monitoração eletrônica ela é extremamente acessível para a política pública. E por que custo zero? Né? Por que não tem custo? Porque o dispositivo de monitoração eletrônica é uma vaga em si mesmo, seja para um preso provisório, para um preso sujeito a uma medida diversa da prisão, seja para preso condenado, seja para qualquer outra aplicação prática que se queira rastrear pessoas, aquilo ali é uma vaga a custo zero. Aqui nós podemos perceber, então, um pouquinho da diferença do hardware, né? E depois eu vou explicar para os colegas presentes por que isso é importante, por que é importante o Estado optar por uma tecnologia de ponta. Esse dispositivo da esquerda que vocês conseguem ver, ele tem um case com uma estrutura plástica. Os colegas que trabalharam na monitoração eletrônica presentes aqui na reunião posso dizer entre nós aqui, o desprazer de manipular esse dispositivo por longos anos, por 5 anos, dispositivo que serviu o seu propósito naquele período, mas ficou ultrapassado, até que foi substituído pelo dispositivo da direita, que sim, um dispositivo bem melhor, e longe de qualquer, sempre deixo muito claro, né, que longe de qualquer propaganda para o fabricante, porque nós jamais fazemos isso, pelo contrário, a gente bate muito forte no fabricante. Eu não sei, me parece que o fabricante havia sido convidado para falar em algum painel, não sei se já teve essa oportunidade ou se confirmou presença, mas nós trabalhamos com uma lógica de extrema austeridade contratual e exigimos muito da empresa, né? Sabemos que o dispositivo tem muitos problemas, tem muito a evoluir, mas em termos de hardware é praticamente incomparável, são coisas quase que não semelhantes, né? Nós podemos dizer que o dispositivo da direita, que é o que nós utilizamos hoje, isso sim permite monitoração eletrônica, né? Pelo menos uma monitoração eletrônica de alta performance. Então ele tem um sistema de travamento com pinos de titânio, todo um sistema de infravermelho, sensor de vácuo, uma série de potencialidades que, em termos de hardware, nos ajudaram a aprimorar a experiência de monitoração e torná-la mais precisa. Isso aqui é uma pequena amostra de uma plataforma de monitoração eletrônica, né? Esta plataforma que os senhores estão vendo aqui, senhores e senhoras estão vendo aqui, chamada Geopolis, ela é utilizada no Rio Grande do Sul e no resto do mundo, né?
Tem 40 países utilizando essa plataforma simultaneamente. Então, isso aqui é digamos assim, um software paradigmático para monitoração eletrônica, seria o software original, só que no Rio Grande do Sul e para o perfil de preso que nós temos aqui, nós precisávamos de uma plataforma acessória, uma plataforma complementar que nos permitisse fazer o registro de dados mais detalhado possível. Então, nós fomos customizando, ou tentando customizar esta plataforma que os senhores e senhoras estão vendo, a ponto de que a empresa foi obrigada a criar um software secundário, chamado georrastreamento, que é esse aqui que vocês estão vendo, não sei se ficou claro aqui nessa coluna da esquerda, que tem uma série de informações aqui, ficou bem pequenininho aqui, perdão, uma série de detalhamentos aqui que são importantes, para anotar todo o registro telefônico que é feito com o apenado. Se a pessoa monitorada entrar em contato conosco para solicitar qualquer tipo de informação, nós registramos o contato, seja ele ativo ou passivo. Se nós precisamos entrar em contato, tudo isso é registrado, as autorizações, os históricos, todo o processo de tratamento penal que é feito ao sujeito, a pessoa monitorada é colocado também no sistema, de modo que a gente possa constantemente pesquisar a vida dessa pessoa monitorada, e uma série de outras métricas aqui, com mapas diversos, estamos desenvolvendo mapas de calor, uma série de outras ferramentas importantes que nós precisamos para fazer a ferramenta funcionar. Então, se alguém tiver algum questionamento a fazer, por favor, fique à vontade. Em desenvolvimento, porque nós sempre temos ferramentas em desenvolvimento, temos aqui a dupla verificação de anotações, né, que é algo extremamente importante quando a gente faz duplas checagens, inclusão de monitoração de favoritação, informações, enfim, isso aqui é muito dinâmico, que está aqui, semana que vem já não é isso, já tem outras ferramentas sendo publicadas para desenvolvimento. E essa plataforma aqui foi criada especificamente para o Rio Grande do Sul, mas hoje ela já é de interesse de vários outros usuários, vários outros estados do Brasil verificaram que esse conjunto de coleta de dados ele é extremamente importante, especialmente agora com a edição da resolução 412 do CNJ. Se nós tivermos tempo para abordá-la, seria bem interessante, que também demanda uma série de registros, inclusive cronometrados, com intervalo de tempo específico, então é sempre bom ter uma plataforma específica para poder coletar esses dados. Nosso interesse é que no futuro as duas plataformas estejam consolidadas na mesma, né, para que não tenha que ficar trocando de software. Temos uma conceituação básica sobre o que é uma tornozeleira eletrônica, né, que é um dispositivo composto inteiramente de navegador GPS e um comunicador de tecnologia GPRS. O GSM aqui fica por conta do fabricante, não é interessante, a gente só coloca aqui por questão de nomenclatura do fabricante mesmo, revestido de material afixado no tornozelo da pessoa monitorada. E o sistema de monitoramento eletrônico é a solução completa, é a solução dúplice entre o hardware que é colocado no tornozelo do apenado e a plataforma de monitoração eletrônica, onde os operadores da monitoração vão fazer, de fato, o rastreamento daquela pessoa monitorada. Então, basicamente, isso sem entrar demais. Esses dispositivos aqui, instalados nos apenados, era o que nós utilizamos. O da esquerda foi o primeiro protótipo a ser utilizado e o segundo foi utilizado por 5 anos. Os apenados, como vocês podem perceber, eles tinham muita facilidade de acesso à cinta de afixação. Então, o rompimento de dispositivos era uma realidade diária. O apenado pegava uma tesoura de corte um pouquinho mais precisa e cortava a tornozeleira eletrônica, que furtavam ao cumprimento da execução penal ou da decisão judicial que os haviam inserido no programa, de forma muito simples. A ruptura era praticamente diária. Nós operávamos as nossas bases operacionais com volumes imensos de atendimentos de pessoas, inclusive familiares, de pessoas monitoradas que iam lá simplesmente largar o dispositivo. O monitorado rompeu e evadiu da localidade, porque era muito fácil o acesso, tanto ao case do dispositivo, que também era muito simples, mas sobretudo a cinta, eles investiam rapidamente, poucos segundos, cortavam a cinta do dispositivo aqui nos dois modelos. Então, realmente, a gente tinha muita dificuldade de fazer uma monitoração persistente para os apenados, porque quando havia um recrudescimento da decisão judicial por algum motivo, ou se o apenado apresentava comportamento em que as violações eram contumazes, a nossa equipe pressionava o apenado para o cumprimento regular da decisão judicial, ele rompia o dispositivo e abandonava o cumprimento de pena. Nesse hardware aqui colocado, como está demonstrado aqui na perna do apenado, realmente é muito mais complicado de se romper. Né? Um pequeno detalhe, este caso aqui, desta tornozeleira da direita, que vocês estão vendo com a cinta
de borracha, como a gente apelidou aqui no Rio Grande do Sul, era muito comum ouvir justificativas diárias de que, por exemplo, o meu cachorro pisou na tornozeleira e ela rompeu. A minha filha subiu aqui no meu tornozelo, rompeu a tornozeleira. Eu caí do cordão da calçada, rompeu o dispositivo. Fui subir na moto, o dispositivo caiu. E assim sucessivamente, né? Desculpas as mais diversas, a gente nunca conseguia, com clareza, comprovar que a ruptura havia sido intencional. Nesse dispositivo, por exemplo, que tem uma resistência de 500 kg de tração, que deixa marcas visíveis em qualquer tentativa de ruptura, os casos de rompimento do dispositivo diminuíram drasticamente, né? Então agora nós podemos ter confiança na informação prestada pelo hardware, e os apenados também entenderam que a ruptura do dispositivo, por deixar marcas visíveis e por ser muito mais difícil, não é a melhor alternativa quando se quer descumprir a decisão judicial. Eles usam outros meios, depois a gente vai poder explorar aqui. Este mapa aqui, senhoras e senhoras, é apenas uma demonstração dos monitorados em determinado dia espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul. Nesta imagem aqui, não se consegue ter a real dimensão do volume de pessoas monitoradas, mas depois da demonstração link que eu posso mostrar para vocês, que essa clusterização do mapa da direita, que contempla os monitorados da região metropolitana e da 8ª região penitenciária, ele é tão aglutinado nessa região aqui que nós temos que dar zoom diversas vezes para poder abrir isso aqui. E o número de pessoas monitoradas na região metropolitana e, sobretudo, em Porto Alegre é gigantesco. No mapa da direita, que nós temos da 2ª à 7ª regiões penitenciárias, que contemplam Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santana do Livramento e Caxias do Sul, nós temos essa massa de monitorados espalhados aqui, mais 3.000 monitorados também espalhados, com tendência de crescimento e uma demanda represada muito grande, que vão levar facilmente ao final de 2023, se a gente conseguir retomar as instalações em grande volume, para 4.000, 4.500 pessoas monitoradas no mínimo até o final do ano que vem. Aqui era o que eu vinha falando a respeito do slide anterior, que é a aglutinação dos monitorados na região metropolitana. Naquele slide anterior é como se eu estivesse abrindo ele com zoom para vocês poderem enxergar aqui a quantidade de pessoas monitoradas. Isso aqui é a cidade de Porto Alegre, né? Não tirei um print da cidade de Ijuí, mas a gente pode dar uma olhada aqui. Depois a gente pega e dá uma olhadinha nesse mapa aqui na região. Então, vejam a quantidade de pessoas monitoradas. Esses balãozinhos aqui mudam de cor o tempo inteiro, conforme as nossas equipes vão abordando os monitorados aqui, de acordo com ocorrências ou com áreas de observação ativa, depende do caso. Então, a gente vai, a partir daí, modificando. Não vale a pena a gente entrar aqui nas legendas desses pontinhos, porque não é interessante para nós neste momento, mas apenas para mostrar o grande volume de pessoas monitoradas na região de Porto Alegre. Como é que funciona o sistema basicamente? É mais ou menos como funciona o rastreamento de um celular. Quem usa aí a linha do tempo do Google, do Android, ou das demais plataformas para ver o seu próprio rastro, é a mesma coisa. O sistema de GPS, as constelações de satélites, melhor dizendo, estão espalhadas pela atmosfera, e essas constelações de satélite transmitem imagens, transmitem dados entre si e localizam o dispositivo na superfície da Terra. Então, os sinais captados são enviados para o dispositivo que armazena esses dados na memória interna da tornozeleira, com base nas constelações de satélites disponíveis, que gera uma precisão de 3 metros. Na melhor condição climática, esse dispositivo garante uma precisão de 3 metros na superfície terrestre. Então, realmente é bem preciso, né? Por sua vez, esses dados do GPS que são armazenados são transmitidos via plano de dados para as torres de telefonia, da mesma forma que funcionam os telefones celulares. O funcionamento é praticamente o mesmo. Transmitem os dados pelas torres de telefonia, chamadas torres ERB, que por sua vez transmitem para a central de monitoração, e aí vai decodificar a informação na plataforma de monitoração e o operador vai saber onde o monitorado está. Essas redes de telefonia, elas permitem que o rastreamento das pessoas se dê ou por GPS ou por torre de telefonia. Como é que funciona isso se a gente, porventura, se deparar com um dispositivo que naquele momento não consiga mais transmitir o sinal do GPS? As torres de telefonia, elas entram dentro do dispositivo de monitoração eletrônica, na tornozeleira da pessoa monitorada, captam o número do e-mail do dispositivo
e jogam no grid de telefonia dizendo: este dispositivo cadastrado com este e-mail está na minha área de atuação. Se nós temos uma única torre captando esse e-mail, nós temos o monitorado numa área circular, que é isso que você pode ver aqui, porque uma única torre de telefonia tem uma abrangência circular, então o monitorado está em algum desses lugares. Se o monitorado é pego por 2 torres de telefonia simultaneamente, a intersecção de conjuntos vai mostrar que ele está numa área menor, e se ele é pego por mais de uma torre, mais de 2 torres, esse raio aproximado vai reduzir como se fosse literalmente uma intersecção de conjuntos e vai mostrando onde a penada está por uma coordenada aproximada. Ela não é precisa, mas é aproximada. Permite o rastreamento por uma coordenada aproximada. Mas então como é que funciona? O monitorado tem o dispositivo instalado, a plataforma está operacional. Como é que funciona a via de regra no estado do Rio Grande do Sul? O apenado entra no programa, apresenta um endereço onde vai residir e a partir daí é criado dentro da plataforma de monitoramento uma zona de inclusão virtual, que é isso aqui que vocês estão vendo. Essa zona de inclusão virtual, ela permite que o apenado permaneça aqui dentro por determinado horário do dia, conforme a decisão judicial estabelecer, ele vai ficar aqui dentro. Ele recebe este mapa, ele sabe exatamente por onde pode transitar e vai poder se locomover aqui dentro. Então, durante o período diurno, via de regra, o apenado transita por 300 metros ao redor da zona casa, que nós convencionamos chamar de zona casa, que é o endereço do indivíduo. Então, ele tem essa área deferida judicialmente e ali pode transitar. No período noturno, ele é recolhido para sua casa, tem um recorte feito por georrastreamento, por visão de satélite, em cima das paredes da residência do indivíduo, e a tornozeleira eletrônica serve para nos dizer onde ele está naquele momento. Ele vai estar dentro da casa, se estiver ali dentro da tornozeleira, pela precisão de 3 metros, nos diz que ele está ali, e a partir daí a gente vai monitorando o sujeito. Se a pessoa monitorada estiver cumprindo rigorosamente a decisão judicial que lhe foi imposta, ela não aparece para o sistema de monitoração eletrônica. Então, a monitoração ela é feita por amostragem, digamos assim. Se o apenado comete uma violação, é gerado um alerta na plataforma e, a partir daí, o operador vai analisar aquela violação individualmente, entrar em contato com o apenado e fazer todos os movimentos necessários a recolocá-lo no caminho do cumprimento de pena, né? Se o apenado cumpre rigorosamente as regras da monitoração eletrônica, ele simplesmente não tem notícia das equipes de monitoramento eletrônico. Ele cumpre as regras, ele carrega o seu dispositivo normalmente, só vai entrar em contato com as equipes de monitoração eletrônica se precisar de autorização especial para trabalhar, para um deslocamento para fora dessas zonas ou para qualquer outra circunstância especial. A zona de exclusão, propriamente dita, ela é o oposto da zona de inclusão, enquanto que a zona de inclusão é onde o apenado deve necessariamente estar, a zona de exclusão é onde o apenado não pode entrar ou permanecer. Aqui a gente tem uma imagem do estádio Beira-Rio, por exemplo, onde as nossas equipes trabalham em dias de jogos, em dias de evento, que aí nós criamos um hotspot em cima da região e trabalhamos aí numa monitoração direta, na verdade, ao contrário da monitoração que eu expliquei anteriormente, que o apenado só aparece quando gera uma violação. Aqui, neste formato de monitoração, nós monitoramos a área para saber que monitorados estão se aproximando ou que estão passando por dentro. Então, bem simples os conceitos, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho mais nessa questão. Veja-se, então, pessoal, o que é o ato de rastrear uma pessoa monitorada. Isso aqui é a plataforma de monitoramento, determinado print que foi feito. Bem na esquerda, se você consegue enxergar na minha tela, existe um polígono bem pequenininho ali. Nós convencionamos chamar esse polígono aqui de zona casa, digamos assim. E este círculo à direita pode ser uma zona trabalho, pode ser uma zona bairro ou, de regra, qualquer outra zona de inclusão. Então, o sistema nos indica que a apenada aqui, no caso, se deslocou por determinada rua. Se eu der zoom aqui, vocês vão poder ver até o nome da rua, por tal período, se fez parada, se não fez, que velocidade estava se deslocando, qual era a posição do dispositivo naquele momento, e depois ingressou na zona de inclusão secundária e ali permaneceu por algum período. Então, esse é o ato de rastrear. Aqui, a apenada fez um deslocamento curto, mas nós temos monitorados que se deslocam por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, são rastros bem mais complexos, bem mais longos e que geram uma análise muito mais aprofundada. Mas aqui é apenas para mostrar para os senhores que se trata de monitoração eletrônica. Como eu falei para vocês, os apenados, por estarem utilizando um hardware totalmente rígido, eles têm grande dificuldade de rompê-lo, né? Seja pela resistência do dispositivo, mas que é evidentemente possível de ser rompido e quebrado. Eles também cometem
rompem o dispositivo com uma relativa frequência, mas para os monitorados, a gente percebe quanto nós conseguimos modificar o hardware com um hardware rígido, eles decidiram investir em outras tentativas, que é o chamado bloqueio intencional, quando a penado tenta criar um processo chamado gaiola de Faraday, que é um bloqueio sobre o dispositivo. Eles usam papel alumínio, já vimos relatos de caixa de leite, eles tentam todo tipo de estrutura que tem pelo menos um mínimo de metal para bloquear a comunicação do dispositivo com a central de monitoração eletrônica e aí se furtar o cumprimento da execução penal. O que eles não sabem é que mesmo mediante o bloqueio, a gente consegue pegar a coordenada do apenado, mas aí de forma aproximada nós conseguimos provar que o apenado de fato estava bloqueando o dispositivo. Nesse slide anterior, nós temos um ponto GPS na residência do apenado e o próximo ponto GPS lá no norte de Cachoeirinha. Não tem rastreamento, como vocês puderam ver no slide anterior, porque o apenado aqui bloqueou o dispositivo e aqui, por algum motivo, deve ter sido descuidado, deve ter mexido no processo de bloqueio e nós conseguimos captar um outro ponto de GPS. Mas, olhando pelo prisma apenas dos pontos de GPS, vocês podem perceber que é um rastro bem incompleto, diria até insuficiente para instrumentalizar uma informação ao Poder Judiciário. No entanto, quando nós passamos a análise pela captação das torres de telefonia, é isso aqui que aparece. O que é isso que vocês estão vendo aqui nessa tela? São os pontos amarelos, são todas as torres de telefonia que captaram o e-mail da tornozeleira eletrônica no rastro de ida e de volta do apenado. Então, enquanto ele acha que está bloqueando, furtando o cumprimento da execução penal, nós temos equipes aí especializadas, sobretudo na região metropolitana, para poder fazer o rastreamento e de volta do indivíduo. Tem uma pergunta aqui, Gustavo, do Márcio. Claro. Márcio. Alô? Oi, Márcio. Oi, Márcio. Oi, tá ouvindo? Ouvimos. Sim, estamos ouvindo. Eu acho que quando o Gustavo está falando, ele está se referindo a alguma coisa que não está aparecendo na tela, porque agora a gente está visualizando ele. Não, Márcio, aqui para nós está funcionando bem. Nós estamos vendo aqui o bloqueio, a tela, o slide chamado bloqueio consolidado. Não, tranquilo, eu estou visualizando o Gustavo tomando água agora na tela, está aparecendo isso. Então sai da sala e retorna, Márcio, que tu deve ser clicado em alguma coisa muito específica aí. Nós estamos visualizando bem aqui. Não, então tá, era isso que eu estava vendo a divergência, porque não estava... Tá? Desculpa, eu vou tentar... Não, aqui está tudo certinho. Ok, obrigado. Segue lá, Gustavo. Obrigado. Valeu, beleza. Márcio, depois, quando tu voltares aí, a gente pode retomar. Então, enfim, aqui estava mostrando a captação pelas torres de telefonia, que é uma segunda forma de rastreamento possível. E aí, doutor Marco, entrando naquela discussão que foi travada no livro, né, que resultante do projeto de pesquisa, que realmente como se faz aqui uma gestão de grandes números, de fato é necessário se desenvolver métodos de gestão para esses grandes números, né? E para isso, a gente precisa desenvolver processos mais modernos e eficientes, precisa trabalhar com grandes números para absorver demandas e, sobretudo, as demandas represadas, nós temos que conseguir otimizar ao máximo o recurso humano que nós temos na Polícia Penal para poder dar vazão a todo esse atendimento. Só para você ter uma ideia dos números que nós temos aqui apenas na região metropolitana, nós temos 3.300 pessoas monitoradas neste momento e mais 2.700 pessoas aguardando monitoração eletrônica. Então é quase 6.000 pessoas que a colega Marisa e a colega Rosane agora que estavam aqui na pós, trabalhava, a Marisa ainda diariamente, a Rosane até pouco tempo atrás, estavam fazendo a gestão completa de todo o tratamento penal de quase 6.000 pessoas. Então realmente é um volume muito grande. Por tal motivo, a gente tem que estar sempre buscando meios de simplificar processos, mas ao mesmo tempo garantir a coleta da melhor informação possível. Nós estamos constantemente sendo auditados, recebendo questionamentos pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário, a respeito dos registros envolvendo essas 7.000 pessoas monitoradas. Então é muito necessário mesmo que a gente consiga criar os meios para poder armazenar dados e fazer a gestão desse enorme volume de informações que a monitoração eletrônica gera diariamente. Só em termos de pontos de GPS, para os colegas terem uma ideia, 7.000 monitorados geram 24 milhões de pontos de GPS por dia. Então,
para poder armazenar, distribuir e fazer tudo isso, realmente pode-se ver que é um trabalho bem desafiador. Em razão disso, foi criado o Observatório do Sistema Prisional, no âmbito da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, que é uma iniciativa extremamente interessante, uma coleta de dados para poder se olhar o sistema prisional de fora e poder fazer uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis. Esse aqui é apenas um print de uma parte do Observatório do Sistema Prisional de Presos em Monitoramento Eletrônico do Rio Grande do Sul. Existe uma divergência aqui e na plataforma de monitoração eletrônica por alguns motivos, mas o número total de pessoas monitoradas é de 7.061 pessoas. O número que está aqui consolidado são os presos que estão recolhidos formalmente nos institutos penais de monitoramento. E entre esses e os monitorados ativos existe uma pequena diferença em razão de mandados de prisão ou, inclusive, de desvinculações de dispositivos, são dispositivos que nós retiramos para trocar o penado de medida, enfim, algumas questões assim. E neste contexto, nós temos 100 sentenças, ou seja, presos provisórios na monitoração eletrônica, 879 pessoas. Ainda assim, é um número alto, porém, ele, comparativamente aos presos condenados, ele é muito pequeno. O ideal é que se equilibre a monitoração eletrônica entre presos provisórios e presos em regime semiaberto. A grande realidade é que a monitoração eletrônica se converteu numa válvula de escape para a falta de vagas do regime semiaberto. Então, e assim vem operando. Mas nós estamos conseguindo lentamente trazer o preso provisório, ao invés de colocar o preso provisório na unidade prisional, colocá-lo no monitoramento eletrônico, que é muito menos gravoso, digamos assim, em relação ao recolhimento na unidade de regime fechado, ainda que se tenha bastante controle. Todo esse trabalho de coleta de dados, de sintetização de informações, de aperfeiçoamento das operações a nível estadual, e aqui tem que fazer uma saudação, uma reverência também ao trabalho dos Institutos Penais de Monitoramento Eletrônico do Rio Grande do Sul. Todos eles, somados, conseguem entregar este resultado que os senhores estão vendo aqui. A Polícia Penal Gaúcha, ela entrou no coração da segurança pública muito através da monitoração eletrônica. Como vocês podem ver aqui, nós estamos entrando com a Polícia Penal em jogos da dupla Grenal, na região metropolitana de Porto Alegre, tanto na Arena do Grêmio quanto no Beira-Rio. As nossas equipes trabalham com uma dupla de agentes em todos os jogos. Nós trabalhamos em shows, como tem esse slide aqui, aquela fotinha mais escura ali, é no show do Kiss, por exemplo. Estávamos com uma dupla de agentes no show do Kiss. Trabalhamos no South Summit, agora na Oktoberfest, recentemente, não tem aqui imagem para colocar. Nas demais imagens aqui são jogos. Estamos trabalhando nas eleições, monitorando todas as sessões eleitorais, tanto do primeiro quanto do segundo turno, para evitar a aproximação, ou verificar quem se aproxima, ou presos condenados que não podem votar, se aproximando de sessões eleitorais, para poder fazer uma abordagem ativa dessas pessoas, para saber se está havendo vinculação com crime de boca de urna, e também para fazer uma análise do ponto de vista de inteligência, para saber por qual motivo essas pessoas estão se aproximando, se não podem votar, no caso, aqueles que evidentemente não podem votar. Os que podem votar são monitorados, entram às sessões eleitorais, dão seu voto e podem ser livremente, como todos sabem, os presos que não estão condenados podem votar. Dentro dos estádios já foram efetuadas 3 prisões de pessoas monitoradas que estavam se aproximando lá com mandado de prisão ativos, que foram recolhidos nos jogos. Esse trabalho reverberou na comunidade de monitorados, de modo que a gente tem percebido que cada vez menos eles tentam descumprir as decisões judiciais e se mantêm fiéis às zonas de inclusão que foram criadas. A partir de agora, vamos começar a operar no Enem, a monitoração eletrônica vai trabalhar no Enem, vai trabalhar em clássicos do futebol gaúcho, o gauchão, do ano que vem já vai ter a presença da monitoração eletrônica em estádios pelo interior. Talvez a gente esteja com equipes trabalhando em Ijuí, nós podemos fazer isso aí de forma indireta, não sei se Ijuí tem algum time na Série A do gauchão, mas se tiver, talvez a gente vá aí fazer jogos. Em eventos de relevância da segurança pública, a monitoração eletrônica tende a estar inserida com cada vez mais frequência. E aqui deixo um agradecimento a todos.